Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. É engraçado, não é? Como você pode pensar que conhece alguém? Você compartilha sua cama, seus segredos, até os cantos mal iluminados de sua alma que você nunca teria coragem de mostrar ao mundo. Era assim com a Sophie e comigo. Ou pelo menos eu pensava. Deixe-me levá-lo de volta ao momento em que o chão começou a se mover sob os meus pés, onde o meu mundo, como eu o conhecia, começou a desmoronar. Eu estou te dizendo, Ethan, tudo está na sua cabeça, Sophie diria, sua voz pingando com aquela mistura de piedade e irritação. É esse tom que te atinge, te faz duvidar da sua própria sanidade. Mas o coração sabe quando algo está errado, não é? É como um sexto sentido, sussurrando que a imagem está errada, que a pessoa em quem você confia está usando uma máscara. A primeira rachadura apareceu em uma terça-feira comum. Nada de especial, apenas o ritmo mundano da vida na cidade. Cheguei em casa cedo, com a antecipação se enrolando no meu estômago ao pensar em surpreender a Sophie. Mas a surpresa foi toda minha. O apartamento estava silencioso demais. Meus passos ecoaram contra as paredes, um som solitário. Foi quando eu vi os sutis sinais de traição. Um copo na mesa, ainda com gotas de condensação. 2 deles. E a risada da Sophie, flutuando do quarto, envolvendo palavras que eu não conseguia entender completamente. Palavras compartilhadas com alguém que não era eu. Eu deveria ter entrado correndo, confrontado ela ali mesmo. Mas não o fiz. Chame de covardia ou choque, e eu fiquei parado, o som do meu coração se partindo mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse reunir. Mais tarde, ela saiu, sozinha, um fantasma de culpa piscando em seus olhos antes que ela o mascarasse com surpresa. Ethan, você está cedo. E não esperava você. Com quem você estava falando? A pergunta escapou, crua e nua. Apenas um amigo do trabalho. Você está sendo paranoico, amor. Suas palavras, um curativo sobre uma ferida de bala. Mas eu não consegui deixar para lá. Não consegui ignorar a serpente da suspeita se enrolando no meu estômago. Então, fiz o que qualquer homem são, levado ao limite. Busquei a verdade nas sombras. Uma câmera escondida, minha aliada silenciosa, confirmou meus piores medos. Alex. Meu amigo. Meu confidente. Na minha própria casa, com a Sophie. A traição era uma espada de 2 gumes, cortando os restos da minha confiança e deixando para trás uma ferida aberta. Eu a confrontei, a evidência em mãos, um fogo frio queimando nas minhas veias. Como você pôde? As palavras eram uma granada, detonando entre nós. A defesa da Sophie era fraca, uma enxurrada de desculpas e pedidos de perdão. Não significou nada, Ethan. Eu estava solitária, confusa. E o Alex? Ele teve a audácia de alegar ignorância, como se não tivesse acabado de trair seu melhor amigo. Cara, eu não sei o que dizer. Há uma clareza na traição, uma brutal honestidade em ser ferido por aqueles que você ama. Ela desfaz ilusões, deixando para trás uma escolha: perdão ou retribuição. Enquanto eu estava lá, os pedaços da minha vida despedaçada aos meus pés, uma resolução fria se estabeleceu no meu coração. O perdão é para os santos, e eu não sou um santo. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Bem, estou na cozinha, e o freezer está cheio. Então, aqui estamos nós. Você e eu, nesse confessionário de certa forma. Estou colocando minhas cartas na mesa, não procurando absolvição, mas compreensão. Porque o que vem a seguir, o caminho que escolhi é sombrio, é vingativo, e é inevitável. Eles pensaram que me enganaram como um tolo, mas o jogo apenas começou. E eu estou reescrevendo as regras. Existe um momento, justo antes da traição te atingir completamente, onde o mundo parece desacelerar. Tudo se aguça e a forma como a luz incide, o som do próprio coração, a súbita e aguda consciência do chão sob seus pés. É como estar no olho de um furacão calmo, mas cercado pelo caos. Era assim que eu me sentia, à beira de um abismo que nunca vi se aproximando. Eu tinha as imagens,
Uma confissão digital de seus pecados. Assistir era como um veneno lento. Sophie e Alex, juntos, rindo, se tocando e mais. Cada quadro era uma faca, cada palavra sussurrada um torcer da lâmina. Você não entende, Ethan. É complicado. Sophie tentou, sua voz tremendo, quando a confrontei. Mas o que há de complicado na traição? Em quebrar votos e se esgueirar? E Alex? Aconteceu, cara. Aconteceu. Como se a traição fosse algum acidente, um escorregão em um chão molhado, um infortúnio. Eu queria gritar, enfurecer. Em vez disso, encontrei uma calma gélida. Você já pensou em mim? No que isso faria comigo? Eu perguntei, as palavras gelo. Os olhos de Sophie desviaram, a culpa sombreando seu rosto. Eu pensei, e mais. Mas. A palavra pairava entre nós, um abismo muito largo para ser atravessado. Ficou claro. A vida que eu achava que estávamos construindo, o amor em que eu acreditava ser era uma casa de cartas. Minha confiança, a base que eles despedaçaram. Eu reproduzia as imagens novamente, sozinho, deixando a raiva fermentar. Eles continuavam na minha casa, zombando de mim com sua intimidade. Foi naquele momento, assistindo as duas pessoas em quem eu mais confiava me trair, que o caminho à frente ficou claro. Não era um caminho de perdão ou entendimento, mas de retaliação. O plano se formou silenciosamente, um sussurro nos recessos da minha mente. Calculado. Preciso. Eu não tinha ilusões sobre o homem em que estava me tornando. Eles me empurraram até aqui, até esse precipício, e eu estava pronto para pular. Eu não precisava de confissões deles, nem de histórias ou desculpas. Eu tinha tudo o que precisava e a verdade. E com ela, o poder de desmantelar as vidas que eles pensaram que poderiam construir sobre os meus destroços. A vingança é uma arquiteta meticulosa. Comecei a lançar as bases, cada passo deliberado. Há uma satisfação sombria em planejar, em transformar a dor em ação. Eu me concentrei nisso, deixei isso me guiar, um farol na tempestade da minha raiva. A confrontação foi apenas o começo, o primeiro dominó a cair em uma cadeia que eu estava meticulosamente montando. Os apelos de Sophie, as tentativas atrapalhadas de justificação de Alex se lhes eram ruídos de fundo. Eu já estava indo além deles, meus pensamentos laser focados no que viria a seguir. Eu lembro da última tentativa de Sophie de me alcançar, a desesperança em sua voz. Ethan, por favor. Nós podemos consertar isso. Consertar isso? Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Não há redenção na traição, não há volta atrás. Eu olhei para ela, realmente olhei, e vi nada da mulher com quem me casei. Apenas uma estranha com olhos familiares. A última peça se encaixou. Eu tinha tudo o que precisava, um motivo, meio e oportunidade. Eles pensaram que o pior havia passado, que superaríamos isso, nos curaríamos. Eles estavam errados. Espero que tenha valido a pena, eu disse, a porta se fechando atrás de mim com uma finalidade que ecoou no espaço vazio que um dia chamamos de lar. A tempestade estava chegando, e eu era seu olho. Que é calmo. Mortal. O ar estava carregado de tensão, uma presença tangível na sala onde eu planejava expor tudo. Isso não era apenas um confronto, era a revelação de uma vingança meticulosamente elaborada, um ajuste de contas pela traição que havia esvaziado meu coração. Chamei Sophie e Alex para nos encontrarmos, sob o pretexto de buscar encerramento. Eles se sentaram diante de mim, um quadro de culpa e apreensão. O silêncio era opressivo, um prelúdio para a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Tenho pensado, comecei, minha voz firme, não revelando nenhum dos tumultos internos. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Sophie assentiu, seus olhos desconfiados. Ethan, eu levantei uma mão, interrompendo-a no meio da frase. Eu vi tudo. A simplicidade da declaração pairava no ar, carregada de significados. Alex se mexeu desconfortavelmente, seu olhar alternando entre Sophie e eu. Viu o quê, Ethan? Ele perguntou, fingindo ignorância. A farsa era patética. Deslizei meu celular pela mesa, um desafio silencioso para que negassem as evidências que continha. O vídeo foi reproduzido,
O segredo deles exposto em pixels e som. A cor sumiu do rosto de Sophie enquanto ela assistia, seus lábios se separando em um suspiro silencioso de realização. Alex ficou congelado, a máscara de inocência se despedaçando a cada segundo que passava. Isso, eu disse, recuperando meu celular, é apenas o começo. A voz de Sophie mal passava de um sussurro. O que você quer, Ethan? Vingança? Justiça? A verdade era que, eu já não sabia mais. A dor havia sido uma companheira constante, transformando-se em um impulso frio e calculista por retaliação. Eu quero que você entenda a profundidade da sua traição, disse a ela, meu olhar inabalável. E eu quero que você, Alex, perceba o custo de suas ações. Minhas palavras agora eram direcionadas a ele, uma lança verbal apontada diretamente para sua culpa. A sala era uma panela de pressão, cada respiração, cada movimento, amplificando a tensão. Você não pode nos destruir, Ethan. Isso não mudará o que aconteceu, disse Alex, com um tom de desafio em sua voz. Ah, mas eu posso. E eu vou. Minha resposta foi calma, um contraste gritante com a tempestade que rugia dentro de mim. Veja, eu pensei muito sobre como fazer vocês pagarem. E eu tomei uma decisão. A mão de Sophie tremia enquanto ela tentava se aproximar, uma tentativa fútil de preencher o abismo entre nós. Por favor, Ethan. Deve haver outro jeito. Seu apelo caiu em ouvidos surdos. A mulher que eu havia amado, confiado, era agora um fantasma, substituída por essa estranha que compartilhava seu rosto. Eu organizei uma pequena revelação, continuei, a palavra impregnada de veneno. Suas famílias, seus amigos, todos saberão. O vídeo, as mentiras, o engano, tudo isso. A postura de Alex se endureceu, seu antigo bravado evaporando. Você não ousaria, ele murmurou, mas a incerteza em sua voz o denunciava. Eu me inclinei para a frente, o último prego pronto para ser martelado. Me veja. A reunião terminou não com um estrondo, mas com um sussurro, o som de duas vidas se fracturando sob o peso de suas escolhas. Enquanto eu me afastava, deixando-os com suas ilusões despedaçadas, eu não sentia satisfação, nem triunfo. Apenas a vitória oca de um homem que havia perdido tudo para conquistar sua vingança. O silêncio era ensurdecedor após a tempestade da minha partida. Lá estava eu, de pé no rescaldo do meu próprio fazer, as ruínas do que deveria ser uma vida cheia de amor e parceria. Eu esperava satisfação, um senso de justiça servido frio e preciso. Em vez disso, havia vazio, um vazio onde meu coração costumava estar. Nos dias que se seguiram, o mundo soube da traição de Sophie e Alex. Eu observei das sombras, espectador da queda que eu tinha orquestrado. A decepção das suas famílias, a incredulidade dos amigos, o julgamento da sociedade, tudo se desenrolou exatamente como eu tinha planejado. No entanto, vê-los desmoronar não trouxe o consolo que eu imaginava. Sophie se aproximou, suas mensagens uma mistura de desespero e pedido de desculpas. Ethan, precisamos conversar. Por favor. Eu ignorei todas elas. O que restava a dizer? O dano estava feito, a ponte entre nós queimada até virar cinzas por sua própria mão. Alex, por outro lado, se tornou um fantasma. Rumores de sua partida da cidade chegaram até mim, sussurros de um homem fugindo dos destroços de suas ações. Boa viagem, pensei. Mas o pensamento não trouxe alegria. É engraçado, não é? Como a vingança pode consumir você, transformá-lo em algo irreconhecível. Eu me tornei uma versão de mim mesmo que mal reconhecia, impulsionado pela vingança e pelo desejo de infligir dor como eu a tinha sentido. Uma noite, enquanto eu estava no silêncio do meu apartamento agora vazio demais, o peso total das minhas ações se abateu sobre mim. A tela do meu celular se iluminou com outra mensagem de Sophie, suas palavras um pedido de encerramento. Sinto muito, Ethan. Mais do que você jamais saberá. Podemos apenas conversar, por favor. Eu fiquei olhando para a mensagem, minha determinação vacilando. O que eu esperava alcançar mantendo esse silêncio, essa distância? Num momento de fraqueza, ou talvez de clareza, disquei o número dela. O telefone tocou, uma contagem regressiva para uma conversa que eu nunca pensei que teria. Ethan.
Sua voz era pequena, tingida de lágrimas e arrependimento. Por quê? Era a única pergunta que importava. Eu não sei. Eu estava perdida, confusa. Não é desculpa. Eu nunca quis ir em sua voz. Sua confissão era crua, uma ferida exposta. A raiva em mim fervia, ainda presente, mas não mais o inferno furioso que tinha sido. Você nos destruiu, Sophie. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. A linha ficou em silêncio, nossas respirações o único som, uma ponte através do abismo do nosso passado compartilhado. Eu precisava ouvir você dizer isso, eu finalmente admiti, as palavras com um sabor de bile e alívio ao mesmo tempo. Isso significa que você pode me perdoar? Havia esperança em sua voz, uma coisa frágil. Eu não sei se consigo. Mas talvez eu possa começar a deixar de lado o ódio. Desligando, senti uma mudança dentro de mim. O caminho da vingança que eu havia escolhido me deixou isolado no meu próprio inferno pessoal, um inferno do qual eu precisava escapar. A realização me atingiu com força. Ao buscar vingança, eu me prendi às próprias pessoas que eu procurava punir. Era hora de cortar o cordão, de encontrar uma saída da escuridão. A queda de Sophie, o exílio de Alex, tudo foi uma vitória pírrica. O custo da destruição deles era a minha própria paz de espírito, um preço alto demais para qualquer homem pagar voluntariamente. No silêncio do meu apartamento, eu tomei uma decisão. Era hora de reconstruir, não a partir das ruínas do que foi, mas pelo potencial do que poderia ser. Uma vida não definida pelas ações daqueles que me prejudicaram, mas pela minha capacidade de superá-los. O caminho para a redenção é longo, repleto dos resquícios de traições passadas e da sombra da vingança. Mas é um caminho que escolho percorrer, um passo de cada vez, longe da queda e em direção a um novo amanhecer. A decisão de partir foi como arrancar um curativo de uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Doeu, um lembrete agudo de tudo o que eu havia suportado, mas também foi uma libertação das correntes que eu tinha apertado tão firmemente em torno dos meus próprios pulsos em nome da vingança. Eu empacotei minha vida em caixas, cada item um fragmento de um passado que eu estava desesperado para deixar para trás. O processo foi metódico, uma manifestação física do meu desejo de compartimentar a dor, de trancá-la onde não pudesse mais me tocar. Enquanto eu vasculhava as memórias, a voz de Sophie quebrou o silêncio, um chamado que eu atendi mais por um senso de obrigação do que qualquer outra coisa. Ethan, você tem certeza disso? Deixar tudo para trás? Sua voz, outrora a melodia para a qual meu coração batia, agora soava distante, uma canção de outra vida. Estou certo, eu disse, as palavras curtas, finais. É o único caminho a seguir. Mas há tanto aqui para você, para nós. Ela insistiu, o apelo em sua voz uma corda que eu estava determinado a cortar. Nós. Eu ri, um som amargo e desprovido de qualquer humor real ou Sophie. Não há mais um nós desde que você escolheu destruir tudo o que tínhamos. A linha ficou em silêncio, sua resignação palpável mesmo através do silêncio. Eu realmente sinto muito, Ethan. Eu sei, eu respondi, e eu sabia. Eu acreditava em seu arrependimento, na sinceridade de seu pedido de desculpas. Mas não era o suficiente para desfazer o passado ou abrir caminho para um futuro juntos. A finalidade da minha partida parecia como dar um passo para fora de um penhasco, uma queda livre para o desconhecido. O apartamento vazio, meu carro carregado, eu dei uma última olhada na vida que estava deixando para trás. A dor, a traição, o amor, tudo estava tecido na trama deste lugar, um tapete muito manchado para ser limpo. Partindo, a cidade recuava no espelho retrovisor, um capítulo se fechando a cada milha que eu colocava entre mim e o que um dia foi meu lar. O caminho à frente era incerto, um caminho não percorrido e assustador em sua novidade. Eu me vi nos arredores da cidade ao anoitecer, o horizonte uma mistura de laranja e rosa, uma pintura em movimento. Foi lá, no silêncio da minha própria companhia, que o peso das minhas decisões se instalou ao meu redor como um manto. Eu tinha escolhido o exílio em vez de suportar os fantasmas que assombravam cada canto da minha antiga vida. Na minha busca por vingança, eu havia perdido de vista quem eu era, o homem que eu queria ser. A realização foi uma pontada de clareza, afiada e indesejada. Ethan, eu disse a mim mesmo,
O som da minha própria voz estranho na solidão. O que você se tornou? A pergunta ficou no ar, sem resposta, enquanto as milhas se esticavam. A cada momento que passava, a cidade atrás de mim se tornava uma lembrança distante, uma vida vivida por alguém que eu não reconheço. Desde que você escolheu este êxodo não era apenas uma partida física, mas também emocional. Eu estava deixando para trás não apenas Sophie e Alex, mas também as partes de mim mesmo que haviam sido consumidas pelo ódio e pela retaliação. Era um exílio autoimposto, uma jornada não apenas para longe deles, mas em direção a encontrar a mim mesmo novamente. O caminho à frente era longo, e eu não sabia para onde levaria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança, uma crença de que talvez, além da dor e da traição, houvesse uma chance de redenção, de paz. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando o mundo em um suave brilho crepuscular, eu dirigia, uma figura solitária em um caminho menos percorrido, buscando não apenas um novo destino, mas um novo começo. A jornada para o renascimento não é uma linha reta, é um caminho sinuoso por vales de sombra e picos de luz. Deixar a cidade, a vida e as pessoas que uma vez conheci para trás foi apenas o primeiro passo. O que se seguiu foi uma peregrinação através da minha própria psique, uma busca para redescobrir o homem que eu era antes que a vingança nublasse minha visão. Eu me estabeleci em uma pequena cidade distante dos fantasmas do meu passado, onde ninguém conhecia meu nome ou as cicatrizes que eu carregava. Foi nessa anonimidade que encontrei espaço para respirar, para curar. A quietude do campo era um contraste gritante com a cacofonia da cidade, um bálsamo calmante para meus nervos desgastados. Pensei que te encontraria aqui, uma voz rompeu minha solidão numa manhã nítida. Era meu reflexo falando, espelhado nas águas tranquilas de um lago próximo. Você percorreu um longo caminho, Ethan. De fato, eu o havia percorrido. O homem que me encarava de volta era familiar, porém fundamentalmente mudado. As arestas duras de raiva e vingança haviam suavizado, dando lugar a uma resiliência nascida do sofrimento e introspecção. Eu tive conversas comigo mesmo, confissões de certa forma, onde expus os cantos mais escuros do meu coração. Eu deixei eles me definirem, eu admiti ao silêncio da Aurora, a traição de Sophie, o engano de Alex. Tornei-me prisioneiro do meu próprio desejo de retribuição. Mas aqui, no meio da tranquilidade da natureza, comecei a entender que o perdão não era um presente para aqueles que me prejudicaram, mas uma libertação para mim mesmo. Foi uma lição difícil, que exigiu que eu confrontasse a feiura interior e reconhecesse minha parte no ciclo da dor. Me desculpe, eu sussurrei ao vento, um pedido de desculpas a mim mesmo pelas feridas que infligi em minha busca por vingança. Estou pronto para deixar ir. A decisão de perdoar não foi um momento de epifania, mas uma aceitação gradual de que a única maneira de seguir em frente era através da liberação. Eu perdoei Sophie, não por ela, mas por mim, para me libertar das correntes do passado. Eu perdoei Alex, não porque ele merecia, mas porque eu precisava de paz. O verdadeiro teste veio inesperadamente, na forma de uma carta de Sophie. Ela escreveu sobre sua própria jornada através do remorso e arrependimento, da vida que ela estava tentando reconstruir das cinzas do nosso passado compartilhado. Eu entendo se você não puder me perdoar, ela escreveu, mas eu precisava que você soubesse que eu realmente sinto muito. Segurando a carta, senti os últimos fios de raiva se dissolverem. Em seu lugar, uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido, pelo amor perdido e pelo tempo desperdiçado. No entanto, também havia uma sensação de fechamento, um capítulo finalmente terminando, percorrido. Apenas sobre seguir em frente, mas crescer a partir da dor, aprender com os erros. Comecei a escrever novamente, minhas palavras um testemunho da minha jornada da escuridão para a luz. Cada frase era um passo em direção à cura, uma declaração da minha intenção de viver não na sombra do passado, mas na promessa do futuro. A última página da minha história não é escrita com a tinta do arrependimento, mas com a esperança de redenção. Enquanto escrevo estas linhas finais para você, querido leitor, não me posiciono como uma vítima de traição, mas como um sobrevivente da resiliência do meu próprio coração. Encontrei o amor novamente, não a paixão tudo consumidora que cega e prende, mas uma companhia tranquila que cura e sustenta. Em seus olhos, não vejo o espectro de Sophie, mas o reflexo de um homem renascido,
inteiro e em paz. O renascimento de Ita não foi marcado por fanfarra ou uma grande revelação, mas por uma verdade simples em que o perdão, embora muitas vezes seja o caminho mais difícil, leva à libertação mais profunda. Meu êxodo da vingança para o perdão, da ruína para a renovação, é uma jornada que caminho com a cabeça erguida, um testemunho da força duradoura do espírito humano. E assim, sigo em frente, carregando as lições do passado não como fardos, mas como faróis, me guiando em direção a um futuro cheio de possibilidades. Isso não é o fim, mas um novo começo, uma vida renascida das cinzas do desespero, pronta para abraçar o que vier a seguir com um coração aberto e um espírito renovado.